Olá, eu me chamo Fabrício Araújo, sou psicólogo, sou professor universitário e hoje iremos tratar de um assunto de extrema importância, que é a gestão do estresse no ambiente de trabalho. Esse tópico ele é algo de suma importância, né, porque nós estamos tratando não só da questão de uma produtividade dentro da empresa, né, de um rendimento, de um desempenho, mas principalmente porque nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com o ser humano e esse realmente precisa ser acolhido, ser bem cuidado e ser tratado adequadamente, inclusive dentro do ambiente de trabalho. Nós podemos dizer que toda sobrecarga ela é realmente, ela pode ser muito perigosa, né? Veja essa analogia do elevador, né? O elevador ele foi confeccionado, ele foi produzido para aguentar até determinada carga. Inclusive vem ali, né, quando a gente entra, tem quantas pessoas, a quantidade de peso suportável. De uma forma muito parecida, né, o ser humano ele consegue lidar com uma certa quantidade de pressões, de conflitos e automaticamente do estresse gerado por essas situações desafiadoras da vida. Mas quando essas situações elas começam a se tornar excessivas, o estresse começa a passar de um limite adequado, isso realmente pode trazer consequências muito danosas para as pessoas que estão passando por isso. Veja, por exemplo, eu trouxe né, essa matéria da Mariana Rios, que ela descobriu uma doença após um pico de estresse, né? E a médica relatou que isso foi um agravante porque ela já tinha uma predisposição a desenvolver essa doença que gerava uma crise de zumbido no ouvido. Porém, vida corrida, né, de artista, né, de atriz, né, de telenovelas, né? Então isso fez com que ela convivesse com o estresse excessivo por muito tempo. E, juntando com uma predisposição genética, isso acaba gerando aí prejuízos, né? Gerou prejuízos à sua saúde, na qual ela vem buscando tratar, né? Nem todas as pessoas vão desenvolver esse tipo de doença, mas é certo que o estresse excessivo, o estresse crônico, mal gerenciado, especialmente ligado com o ambiente de trabalho, ele pode trazer diversos sintomas, diversas situações realmente prejudiciais. Aqui nós iremos falar sobre os tipos de estresse. É muito importante a gente ter essa concepção, porque comumente a gente acaba levando o estresse para uma conotação negativa, né? Estou estressado, né? Tem esse viés de negatividade, né? Porém, é importante a gente saber que existem níveis de estresse, né? Os níveis aceitáveis e aqueles que não são aceitáveis, portanto, considerados excessivos. Quais são os níveis aceitáveis? Então, a gente tem o eustress, que vem do inglês chamado euphoric stress, né? Então, as fases de alerta e resistência. É o estresse natural da vida, mas que o corpo ele consegue lidar, a gente consegue suportar e voltamos a um estado natural à medida que a gente enfrenta aquelas situações. Porém, se as situações forem muito desafiadoras, muito difíceis, e a gente não conseguir lidar com essas situações, o nosso corpo ele começa a se exaurir. E a gente entra numa fase, num nível de estresse chamado de distress, ou, no inglês, dysphoric stress. E as fases são quase exaustão e, por fim, a exaustão, né? Quando o indivíduo chega nessa exaustão, ele já está apresentando sintomas muito negativos, não só psicológicos, né, como ansiedade, irritabilidade, né, pensamentos muito dicotômicos, né, pensamentos de autoinvalidação, mas também a pessoa começa a psicossomatizar, ela começa a apresentar problemas no corpo,
né? Problemas no estômago, problemas na pele, problemas, né, em diversas ordens, como foi, por exemplo, o caso ali da artista Mariana Rios. Por que é importante a gente ter essa noção, né? Porque, na verdade, né, a nossa ideia não é ter uma vida sem estresse, seria o ideal, mas não funciona assim, né? A gente tem que aprender a gerenciar esse estresse e tentar mantê-lo nesse nível mais suportável, num nível mais adequado, que é nessa faixa verde aí que a gente está vendo, que é denominada estresse natural ou eustresse. Essa curva aqui é interessante, é chamada de curva de estresse de Yerkes-Dodson, né? Onde a gente começa a perceber, né, o nível aqui embaixo, a gente vê o nível de estresse, né, da esquerda para a direita vai subindo, e aqui no lado esquerdo, né, na vertical, tem a performance. Então é interessante que essa curva ela mede o nível de estresse e a performance da pessoa, especialmente ligado ao ambiente de trabalho. Então a gente percebe que aqui no meio dessa curva, onde é o estresse, né, a performance é altíssima. Ela está no maior nível, porque a pessoa realmente está extremamente motivada. Então é aquilo que nós falamos. O estresse ele é natural, inclusive importante para a gente desempenhar muitas atividades laborais. O problema é quando ele começa a ir para o nível excessivo. Então, né, começa a gerar fadiga, pânico, exaustão e, por fim, pode gerar uma síndrome de burnout. Quais são as principais causas do estresse? Então, a gente pode dividir em duas principais causas. Existem fatores externos, como sobrecarga de trabalho, conflitos, falta de valorização, né? O assédio moral, assédio sexual. Mas também existem fatores internos da própria pessoa. Por exemplo, o perfeccionismo, a autocobrança excessiva. Quando esses fatores eles se sobrepõem, a tendência dessa pessoa é gerar em si mesma um estresse excessivo, um destresse, e, consequentemente, os problemas relacionados a isso muito grande. Por isso, é importante saber gerenciar essas situações, lidar, né, da melhor maneira com aquelas que não são possíveis serem extinguidas e tentar amenizar, tentar minimizar aquelas que a gente não tem como realmente eliminá-las da nossa vida, do nosso ambiente de trabalho. Os prejuízos do estresse excessivo. Então, como nós estamos falando, os prejuízos são grandes. Por exemplo, a questão da saúde da pessoa, a parte psicológica da pessoa, né? Crises de ansiedade, crises de pânico. Mas também, né, os prejuízos eles são reverberados dentro da empresa. Por exemplo, com o aumento de licenças médicas, o absenteísmo, que é a ausência, as faltas, o chegar atrasado, a queda de produtividade e diversos outros sinais de que aquela pessoa está vivenciando um estresse prejudicial, né? Conforme nós falamos, a síndrome de burnout é um dos principais prejuízos causados pelo estresse crônico, né? A síndrome de burnout ela não é gerada automaticamente quando a pessoa convive com estresse excessivo. Ela é produzida ao longo do tempo, ao longo de meses, talvez ao longo de anos, né? Realmente, quando a pessoa chega nesse estágio, ela precisa se ausentar, ela precisa pedir licença, porque ela não está mais dando conta ali das atividades devido a todos esses prejuízos gerados pelo estresse excessivo. Quais são algumas formas da gente gerenciar o estresse? Existem muitas formas, mas iremos falar aqui do mindfulness, né? O que é o mindfulness? É uma prática que consiste
em nós nos concentrarmos no momento presente, sem julgamentos, sem distrações, né? Não significa ficar meditando, né, de olhos fechados o tempo todo. Essa é uma das maneiras, né, quando possível, de se praticar o mindfulness. Mas nós vamos tentar relacionar isso, como é que a gente pode aplicar atenção plena dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente laboral. Então, uma das formas da gente fazer isso é através de uma respiração consciente. Nós podemos dizer que também é como se fosse uma respiração mais profunda. Então, é importante reservarmos alguns minutos para praticar uma respiração que a gente está percebendo que está fazendo. Uma respiração lenta, uma respiração profunda, né? Podemos focar nossa atenção na sensação da respiração, quando entra, quando sai. Isso faz com que a gente deixe de ficar pensando nos problemas, nas situações difíceis. Precisamos pensar para resolvê-las, mas naquele momento a gente vai acalmar a nossa mente, aumentar a nossa clareza, capacidade de tomar decisões. É uma respiração onde a gente observa os pensamentos sem julgamento e ajuda a reduzir a nossa reatividade emocional, ajudando a lidar com esses desafios. Uma segunda maneira é tendo atenção plena, o mindfulness, nas atividades diárias. Então, procure ter atenção plena. É importante desligar daquele piloto automático que a gente vai fazendo as coisas sem perceber, né? Sem sentir. Quando a gente viu, já fez. Às vezes nem lembra que fez, porque, né, nosso pensamento está ali em outros assuntos, em outras situações, né? Então, é importante tentar focar no momento presente, né? Isso não vai somente melhorar a qualidade do nosso trabalho, evitar retrabalhos, erros e assim por diante, mas também promove um senso de satisfação. Uma terceira forma são as pausas breves de atenção plena ou de mindfulness. Então, o importante é a gente integrar essas pausas ao longo do nosso dia, né? Isso pode ser tão simples quanto parar por alguns minutos, fechar os olhos, prestar atenção à nossa respiração, né? Nem sempre é possível fazer isso, né? Mas as micropausas também são importantes. Isso vai renovar a nossa energia, melhorar a nossa atenção. Interessante que foi feito um estudo no Laboratório de Fatores Humanos da Microsoft em 2021, analisou 2 grupos. Em cima a gente vê os grupos que não faziam pausas, tinham reuniões de 30 minutos, né? Foram 4 reuniões sem intervalos. Então a gente vê nessa ressonância aí, né, do cérebro dessas pessoas, como elas estavam mais estressadas. Esse laranja aí é um estresse maior. E já no segundo grupo, a parte de baixo, foram reuniões também de 30 minutos, só que com pausas, com intervalos de 10 minutos entre elas. Então você percebe que essas pausas pequenas entre as atividades importantes, no caso as reuniões, mantinham a pessoa dentro daquele nível adequado de estresse, que é chamado de eustresse. Assim, né, precisamos escolher, desenvolver atividades salutares, saudáveis, aprendendo a gerenciar melhor o nosso estresse, né, com a meditação, né, cuidando melhor da nossa saúde, com a simplificação, se possível, né, pessoas multitarefas, executando multitarefas, isso é prejudicial, né? A princípio pode parecer até interessante isso, mas vai gerando uma sobrecarga emocional, psicológica que vai trazer consequências ao longo do tempo. A parte de amizades, a parte social, o aprender, o aprendizado, né, desenvolver novas habilidades e, principalmente, ter um senso de propósito na nossa vida. Tudo isso são estratégias que realmente podem nos ajudar a gerenciar melhor
o nosso estresse no ambiente de trabalho. Muito obrigado.